Meu nome é Marciele Peruzzolo, eu faço parte do grupo de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Alimentos da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões e vou apresentar o trabalho intitulado como a aplicação de modelos matemáticos primário e secundário do crescimento da Salmonella Schlerer-Aesuis em função do pH e da temperatura. A microbiologia preditiva, ela permite predizer o comportamento dos micro-organismos mediante as variações de fatores, como o pH, temperatura, atividade de água e condições de armazenamento. É possível construir, através da microbiologia preditiva, modelos matemáticos que representem o comportamento dos micro-organismos em alimentos, gerando curvas de crescimento e inativação, e são empregados para oferecer previsões seguras de crescimento microbiano ou sobrevivência em alimentos. Os modelos matemáticos podem ser classificados em 3 níveis, sendo que o primário leva em consideração apenas a variação da concentração celular em função do tempo, o secundário descreve como as respostas dos modelos primários se alteram em função dos fatores ambientais, e o terciário é considerado a junção dos 2 níveis na forma de programa de computador que simula o comportamento microbiano em diferentes condições ambientais. Material e métodos. Os dados experimentais de Daniele 2020 das curvas de crescimento da salmonella in vitro foram utilizadas para modelagem primária e secundária nas seguintes condições: temperatura 12, 15, 20 e 37 graus, pH 5, 6 e 7 e atividade de água fixa em 0,99. As equações 1, 2 e 3 correspondem ao modelo primário logístico modificado e foram utilizadas para estimar a taxa máxima de crescimento específico, o tempo de latência e a população máxima. E para calcular a relação entre a taxa máxima de crescimento específico e temperatura, foi utilizado o modelo secundário polinomial, que está representado pela equação 4. Para avaliar o desempenho desses modelos, foram utilizados 3 índices estatísticos: fator de polarização, BF, onde os valores devem estar entre 0,7 e 1,5, AF, fator de precisão, onde os valores devem estar mais próximos de 1, e o erro, onde os valores devem estar mais próximos de 0. Resultados e discussão. A tabela 1 apresenta os valores estimados para a população máxima, onde os resultados não têm correlação com o aumento da temperatura e do pH. Esses resultados já era esperado, pois a população máxima é atingida quando ocorre o esgotamento dos nutrientes, variando o tempo necessário para atingir, desde que as demais condições não sejam limitantes. Quanto à taxa máxima de crescimento específico, conforme aumenta o pH e a temperatura em direção ao ótimo, a taxa de crescimento específica vai aumentar e o tempo de latência vai reduzir com o aumento da temperatura e do pH. A tabela 3 apresenta os valores de Mi máximo predito pelo modelo polinomial de segunda ordem e os Mi máximo predito observado obtido pelo modelo primário logístico modificado. Então, também, conforme aumenta a temperatura e o pH em direção ao ótimo, de 37 graus e pH 7, a taxa de crescimento vai aumentar. E a tabela 4 apresenta os valores da validação do modelo secundário, de BF, AF e o erro, sendo que os 3 índices estatísticos, né, os valores encontram-se dentro da faixa aceitável como um modelo adequado. Conclusão: o modelo logístico modificado foi eficaz em predizer o comportamento da salmonella nas condições testadas. Conforme ocorre o aumento da temperatura e do pH, diminui o tempo de latência e aumenta a taxa de crescimento específica, e a população não apresenta correlação com a variação da temperatura e do pH, e através da validação dos modelos secundários pode-se concluir que os resultados obtidos de AF, BF e o erro, o modelo polinomial pode ser usado para prever as tendências do crescimento da salmonella. Agradecemos à URI, à CAPES, à CNPq e à FAPERGS pelo apoio.